O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Então, novamente, nós estamos num texto do Evangelho que fala sobre essa polêmica sobre o sábado. Novamente, há aqui uma regra que é questionada, e por isso há uma disputa acirrada contra aqueles que acreditam ser fiéis à lei. Falam que são fiéis à lei, falam que agrada a Deus, mas na verdade tem um comportamento que trai a face de Deus. Então, essa confusão, essa disputa sobre o sábado atinge o seu pico de mal entendido e violência nesse evangelho de hoje. Eles tramam contra a vida de Jesus, falam em matá-lo, E certamente Jesus não veio transgredir as regras, Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, mesmo sabendo bem o que vem de Deus e o que vem dos homens, sobretudo os numerosos preceitos orais que todo israelita era obrigado a observar. Tudo isso, esses preceitos, tinham a sua importância, como regra, como lei, mas não podem ser um desvio, não pode ser uma maneira de não obedecer a Deus. E Jesus também não quer questionar uma das instituições mais originais do povo de Deus, que é a do sábado. Jesus respeitava o sábado, porque o sábado, no final das contas, era um momento de recordação da liberdade, da escravidão, portanto, da dignidade do ser humano. E mais o que Jesus quer é justamente isso, restaurar a dignidade do ser humano. E é o que nós vemos com essa cura desse enfermo que o Evangelho mostra. O enfermo que era marcado muito fortemente, porque naquela sociedade daquele tempo se dizia que a doença era um castigo divino. Então, assim, aquela pessoa que já sofria com a doença, agora sofria mais ainda com o sentimento de culpa, porque às vezes a pessoa nascia enferma. Então, é como se Deus tivesse escolhido aquela pessoa desde o início para castigá-la, E Jesus quer mudar essa situação. E por isso Jesus coloca o enfermo no meio, coloca aquele doente no centro. O doente é o centro da atenção de Jesus. Certamente não uma norma atribuída por Deus. Então Jesus não estava preocupado com a norma que diziam que vinha de Deus. Jesus estava preocupado com aquele homem que estava sofrendo duplamente, fisicamente e por causa da sociedade que o culpava de estar sendo castigado. Então a mensagem que Jesus traz com esse gesto é muito forte. Jesus ensina que o bem da pessoa vem antes de respeitar o sábado. Deus não criou regras absurdas feitas para manifestar que ele tem autoridade. Deus não precisa de regras para dizer que ele é Deus, que ele tem autoridade. A lei só é sagrada se serve para libertar as pessoas. Senão, será uma opressão e não pode ser sagrada uma opressão. Então, Jesus reorganiza a interpretação correta da lei. Jesus mostra como deve interpretar a lei. Quando coloca o homem com a mão atrofiada no meio, no centro. É o homem que está no centro, não a observância, nem mesmo de uma regra, por mais justa que seja. Deus deu aos homens as regras, mas sim, são importantes as regras,
mas elas devem fazer o homem livre. Somos chamados a aprender isso, não colocar regras para o nosso amor. Não há dias determinados para amar e dias para não amar. Não há dias para descansar do amor. Todos os dias devemos amar. O Pai ama Jesus no sábado e Jesus ama no sábado. O Pai cura no sábado, Jesus também cura por amor. Então, peçamos ao Senhor isso, que não coloquemos regras para o amor, que saibamos viver a caridade sempre. Senhor, que Teu Espírito nos ajude a viver o Evangelho de acordo com a graça que vem de Jesus, não de acordo com regras, não de acordo com limitações humanas, mas saibamos amar com palavras, mas também com gestos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.